A Secretaria de Segurança confirmou mais um caso de doença de pele em presos. Dessa vez, a penitenciária feminina do Gama, conhecida como Colmeia. Uma presa está isolada das demais por conta de impetigo, uma micose na pele causada por fungos e bactérias. Vale lembrar que até o início deste mês, o número de infectados na Papuda com doenças de pele chega a mais de 2.600 casos. Um agente do Centro de Progressão Penitenciária, que fica no CIA, também foi infectado. A Secretaria de Segurança disse que não considera uma epidemia e que médicos do presídio estão trabalhando para controlar as doenças de pele na população carcerária. Um homem foi preso na BR-020 com 6 quilos de cocaína em um ônibus que estava indo para Pernambuco. A ação policial foi na noite passada. Para Johnny Marinho Freire, de 30 anos, a viagem foi só da rodoviária de Sobradinho até a saída da cidade, onde os policiais abordaram o ônibus. O homem assumiu que ia levar a droga para Pernambuco e que receberia cerca de R$3.000 pelo transporte da droga. Ele foi preso por volta de 10 horas da noite, perto do posto da Polícia Rodoviária Federal. Os 6 quilos de cocaína foram apreendidos. Tá aí, né? Constatado uma denúncia aí que tinha droga no veículo. Feita uma varredura aí, foi encontrado, né? Encontrado aí dentro dessa bolsa. A polícia chegou até ele através de uma denúncia. Johnny já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e deve responder pelo mesmo crime. Susto no hospital de Ceilândia. Um vigilante que trabalhava no hospital teve uma briga com um dos representantes do Sindicato dos Vigilantes e disparou 3 tiros para cima. A confusão foi ontem à tarde. A polícia militar foi chamada. O autor dos disparos ainda teve um surto psicótico e precisou ser atendido no próprio hospital. Ninguém ficou ferido. A Secretaria de Saúde informou que o vigilante foi atendido e encaminhado para o Hospital São Vicente de Paula, em Taguatinga. A ocorrência foi registrada na delegacia e a direção pediu a substituição do vigilante. O índice de roubo e furto de carros em Águas Claras é grande. A PM mapeou os locais mais perigosos e vem intensificando as ações nessas áreas. Veja só. Para alguns, o clima de segurança nas ruas de Águas Claras ainda é bom. Tão bom que dá até para ficar falando ao telefone dentro do carro. Eu ouvi falar de que aumentou um pouco o perigo por aqui, mas nunca aconteceu nada assim comigo, nem com meus conhecidos. Aqui eu ainda fico um pouco tranquilo, mas eu procuro prestar muita atenção de onde eu paro para ficar mexendo no celular. Agora, para quem já teve o carro furtado, a situação não é tão tranquila assim. A Luísa que o diga. Ela chegou em casa por volta das 3 horas da manhã e parou o carro em um estacionamento próximo ao prédio onde mora. No outro dia, a surpresa nada agradável. Eu estava no carro, eu cheguei de plantão de noite, então eu saí com mais pressa, né, pela segurança. E aí no dia seguinte, quando eu voltei, o carro estava aberto e levaram tudo. Na tentativa de evitar casos de roubo e de furto de carros em Águas Claras, a Polícia Militar reforçou o policiamento na região, principalmente nos locais com mais ocorrências. Segundo o mapeamento da PM, das quadras 102 a 104 e a Rua Manacá são consideradas as áreas mais críticas. Como em todo o DF, a gente está fazendo esse mapeamento. Aí desse mapeamento a gente toma uma série de providências e com essas providências a gente está conseguindo combater o crime e principalmente prevenir. Não só combater, que é prender o criminoso, mas também prevenir. E tem ajudado. Em Águas Claras a gente reduziu os índices de furto interior de veículos, que foi um dos principais crimes que a gente reduziu. O estudo contou com a ajuda dos próprios moradores. A PM alerta sobre os cuidados para evitar esses tipos de crimes. A Polícia Militar mapeia essas áreas, passa ali, começa a conversar com a comunidade, os síndicos de prédios, os porteiros, e aí eles começam a agir também ajudando a Polícia Militar. A pessoa deixa um objeto dentro do veículo, então eles se tornam um alvo. Né? O criminoso ele quer facilidade, então a gente ensina a população a trazer dificuldade para o criminoso e em casos de suspeita, chamar a polícia rapidamente. Então a gente trabalha junto com a comunidade e com isso vem reduzindo os criminais. Mas apesar dos índices que estão caindo, segundo a polícia, aquela sensação de insegurança permanece. Mas é óbvio, né? Permanece a sensação de segurança porque os índices não estão caindo, ao contrário do que afirmam as autoridades de segurança. É elogiável a iniciativa da PM que nós vimos aí, mas o fato é que eles ficam manipulando e maquiando os indicadores de criminalidade. Porque, afinal de contas, se fossem verdades todas essas quedas, a cair, todo mês cai, né? Cai o crime de homicídio, crime de roubo, de assalto e coisa e tal.
Se isso fosse verdade, já não existiria mais crime, porque já teria zerado a criminalidade aqui no Distrito Federal. Isso é tudo é uma imensa lorota para enganar exatamente as vítimas da criminalidade. Eu conversei com o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, Rafael Sampaio, e ele me disse, ele confirmou e acusou a Secretaria de Segurança Pública de, digamos assim, contar lorotas quando fala em redução da criminalidade. O próprio presidente do Sindicato dos Delegados afirma que isso não é verdade. A criminalidade só avança, só aumenta. E depois de uma semana agitada, o presidente Michel Temer passa a sexta-feira sem compromissos oficiais. Com a vitória no Congresso, após a derrubada da denúncia da Procuradoria-Geral da República, é hora de recompor a base e cobrar a conta dos infiéis. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourada, porque é o momento dessa articulação, né, Renata? É isso, é o momento, mais uma vez, de mexer as peças ali desse grande xadrez da política, né? Então, o governo está, sim, fazendo essa análise minuciosa desses deputados que se dizem da base, mas que votaram contrários ao governo, algo em torno aí de 100 deputados, fazendo uma análise também muito criteriosa das pessoas que ocupam ali o segundo, terceiro escalão e, acima de tudo, para verificar se essas pessoas foram ou não indicadas por esses deputados, né, que se demonstraram aí infiéis ao governo, porque a ordem é aquela, né, para aliado tudo, para quem está contrário ou para quem não é confiável, realmente nada. Então, retirar esses cargos dessas pessoas, porque, acima de tudo, o foco agora, virar dessa página, o foco agora é exatamente votar e aprovar reformas consideradas prioritárias para o governo, em especial a reforma da Previdência. Então, o presidente Michel Temer se disse confiante, ontem mesmo, em uma entrevista à rádio Band News, ele disse estar fortalecido para exatamente ir ao encontro dessa proposta, realmente conversar com os parlamentares. O próprio ministro também da Fazenda, Henrique Meirelles, já disse que espera aprovar essa reforma da Previdência até outubro deste ano. Só que a gente sabe que não é uma reforma simples, não por acaso o governo ainda não colocou, ela já está pronta para ser levada a plenário, mas o governo ainda não colocou em votação, primeiramente para passar essa etapa aí dessa questão da denúncia e segundo que a gente sabe que é uma medida impopular, os próprios deputados ali da base, deputados e senadores, não se sentem confortáveis diante do que a gente vê que a eleição ano que vem, então é claro que eles também estão preocupados com seus eleitores, né, com o próprio eleitorado. São necessários 308 votos na Câmara dos Deputados para aprovar essa que é uma PEC, proposta de emenda constitucional, isso em 2 turnos, para depois seguir para o Senado, também será aprovado em 2 turnos, mas é isso, o governo está fazendo essa análise. Segunda e terça-feira o presidente Michel Temer vai para São Paulo, se reunir com empresários, fazer um pouco o papel que o ministro da Fazenda também está fazendo, passar essa credibilidade para os empresários, mas é claro que ele também se reúne com vários políticos, Rodrigo, porque a meta, o foco agora do governo é exatamente esse, aprovar essas reformas consideradas prioritárias para melhorar a economia, ainda que não seja médio, a curto prazo. A gente vê aí, por exemplo, a própria reforma da Previdência tem um resultado a médio e longo prazo, mas o presidente disse que quer fazer história, que quer aprovar essas medidas aí tão consideradas tão importantes para o governo. Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações das articulações do governo. Cláudio Humberto, agora o governo busca os votos aí para a reforma da Previdência. Exatamente, está muito próximo disso. A questão é matemática, é só somar os 263 votos absolutamente fechados com o presidente que ele registrou na quarta-feira. Soma isso, por exemplo, a 21 deputados do PSDB que votaram contra ele, mas apoiarão ou apoiam a reforma da Previdência. E se você somar mais os 19 que se ausentaram, porque para ajudar o presidente, se ausentaram porque não tiveram a coragem de assumir a defesa dele perante o país durante a votação. Mas eles também apoiam a reforma da Previdência. E também é só somar o número de deputados e partidos aliados do governo que votaram contra o presidente. São 50 parlamentares que têm um histórico de defesa da reforma da Previdência. Portanto, o governo não terá grandes dificuldades de recompor o número e de garantir o número necessário, um mínimo de 308, para aprovar a aprovação dessa reforma por emenda constitucional. E a seguir tem o Minha Brasília e mais um trecho da conversa com o baixista do Jota Quest, logo depois do intervalo.